A mistura bem dosada de elementos da fábula, típicos do universo infantil, com elementos do horror e do drama de conotações psicológicas, gera filmes muito ricos e de grande força. Um exemplo claro e repleto de qualidades artísticas é O Labirinto do Fauno, dirigido por Guillermo del Toro. Após bater recordes de bilheteria na Espanha e ter sido o filme selecionado desse país para uma vaga no Oscar de filme estrangeiro, chegou aos nossos cinemas O Orfanato, produzido por Del Toro e dirigido pelo jovem e promissor Juan Antonio Bayona. Exemplar típico do que denominamos como cinema fantástico. O Orfanato é um filme obrigatório para os muitos fãs de outro filme dirigido por um espanhol, Os Outros, com Nicole Kidman. Assim como Os Outros, o Orfanato tem a ambientação de sua trama extremamente atmosférica em um casarão antigo que guarda muitos mistérios. Na abertura do filme, vemos a cena que registra uma singela brincadeira entre crianças, onde uma delas conta números de olhos fechados e de costas, e ao se virar as outras crianças começam a se aproximar dela. A paisagem é bela em meio ao campo, com o velho casarão ao fundo. A abertura dos créditos é bem interessante, mostrando mãos de crianças rasgando uma espécie de papel de parede e criam assim a expectativa para os futuros jogos sobrenaturais que serão mostrados no filme. Uma das ex-internas do antigo orfanato, Pilar, Mabel Rivera, de Mar Adentro, retorna com o marido e o filho para viver na velha casa, onde pretende ajudar outras crianças sem família, assim como ela foi um dia naquele velho e misterioso casarão. Tudo começa sutilmente a acontecer quando seu filho passa a dizer que seus amigos da casa querem brincar com ele. Pilar e o marido acreditam que o menino está brincando com amigos imaginários, mas aos poucos eles descobrem que os tais amigos são ameaçadores espíritos de crianças dominadas por um líder que se revela no decorrer do filme como uma figura monstruosa. A sequência da revelação do tal monstro é um dos pontos altos do filme. Pilar e o marido, sempre céticos e incrédulos, acham que nada de sobrenatural está acontecendo até o momento em que o filho desaparece durante uma festa, na primeira parte do filme. Nessa mesma festa, surge a materialização da criança monstruosa com uma máscara de pano no rosto que ataca Pilar no corredor da mansão em uma sequência inesperada e assustadora. Paralelo a essa aparição, aparece em cena a sinistra figura de uma velha chamada Benigna, Montserrat Carula, que parece saber muito sobre o filho de Pilar e sobre o passado do antigo orfanato. A trama vai se desenrolando e novos mistérios surgem a cada momento. Pilar e o marido divergem sobre a questão sobrenatural que os cerca, e esse detalhe da trama conduz para a antológica sequência da Sessão Espírita, visivelmente inspirada no clássico do horror britânico, A Casa da Noite Eterna. A sequência é mostrada através de monitores que controlam a médium que anda pela casa e passa a sentir a presença dos perturbados espíritos que habitam o orfanato e os horrores ligados à morte deles. As tonalidades verdes criam uma atmosfera ainda mais densa e a montagem dessa excelente sequência é primorosa. Destaque total para a presença da veterana atriz Geraldine Chaplin, Doutor Zhivago, além de Edgar Vivar, o Senhor Barriga, do Chaves. Uma interessante curiosidade é o fato do próprio produtor do filme, Guillermo del Toro, ser fã de A Casa da Noite Eterna e ainda por cima ter um roteiro pronto para uma refilmagem desse clássico. Então não é por acaso que essa sequência da Sessão Espírita ter tanta força em O Orfanato. Existem várias citações, implícitas e explícitas, ao clássico Peter Pan. A figura do menino imortal vivendo na Terra do Nunca aparece tanto de maneira poética quanto de maneira subversiva no filme. A excelente trilha sonora sublinha muito bem as belas imagens do filme. As sequências na praia e dentro da caverna são muito eficientes.
A cena da mulher moribunda, com a boca escancarada, lembra uma das imagens recorrentes dos filmes de Del Toro e sua obsessão por mandíbulas e rostos extremamente expressivos. É certo que eu esperava um filme com cenas mais sangrentas e extremas, mas a proposta do filme é trabalhar com as atmosferas de suspense e de construção de uma trama surreal, sobrenatural e mágica. Não esperem um novo Labirinto do Fauno. A referência maior é mesmo a de Os Outros. A versão exibida nos cinemas brasileiros foi a integral, sem cortes, com 10 minutos a mais do que a cópia lançada nos Icauso-Io. É muito inteligente a descoberta dos mistérios do antigo orfanato através dos jogos propostos pelos espíritos das crianças. Pilar, como a única que realmente pertenceu àquele lugar, parece ter sido a escolhido para fazer as descobertas macabras e perturbadoras. Com uma fotografia muito criativa, o orfanato também dialoga com outro filme espanhol interessante, A Sétima Vítima. Os filmes sobre casas assombradas têm um novo exemplar clássico, O Orfanato. Como pode um filme de suspense, terror, se tornar um drama cheio de emoção? O Orfanato é uma grata surpresa do cinema espanhol produzido pelo astro Benício del Toro, e tendo no elenco o mexicano Edgar Vivaz, o seu Barriga do Chaves. O filme serve para contrapor-se aos que acreditam que os norte-americanos é que fazem os melhores suspenses. O roteiro se torna um pouco confuso no princípio, mas aos poucos os fatos vão se encaixando e a luta de uma mãe em busca de seu filho desaparecido se torna cheia de surpresas e tomadas me lembram o ótimo Os Outros e o aclamadíssimo O Iluminado, uma casa antiga assombrada e assustadora a cada cômodo, emocionante e digno para reflexões sobre a solidão e o amor maternal, mesmo se tratando de adoções. Orfanato são daqueles filmes que nos dão medo, mas também nos deixam lições. Inicialmente ele pode parecer mais um filme batido de assombrações, mas o desenrolar da história é feito de uma forma totalmente inesperada e o final é surpreendente. Não é um filme para dar medo ou sustos. Ele tem o seu suspense, mas o seu maior destaque é sem dúvidas o enredo. Para os acostumados aos filmes fantasmagóricos do período, o aviso: não espere reviravoltas surpreendentes. Apesar de semelhante ao ótimo Os Outros, o suspense produzido por Del Toro é um filme cheio de estilo, mas embasado pelos clichês comuns aos clássicos de mistério e fantasia, um esposo cético, crianças a desenvolver imagens macabras em desenhos, além de entrar em contato com figuras fantasmagóricas. O que o torna diferencial ou digno de contemplação é a forma como a história é contada. O catalisador dos conflitos é Simon Roger Príncipe, o filho adotivo de Laura, criança portadora do vírus HIV e que precisa de cuidados e medicamentos diariamente. O que fazer, no entanto, quando esta criança desaparece? Nos primeiros momentos, o pequeno Simon apresenta um comportamento estranho, envolvido em jogos com os seus amigos imaginários. Laura não dá a devida atenção até que a criança some e, ao investigar, descobre segredos que colocam a sua fé, a sua existência enquanto ser humano e o seu futuro em xeque. Para resolver os seus conflitos, Laura precisa contar com perspicácia na pesquisa e muito traquejo, principalmente nas informações de Benigna Montserrat Carula, personagem envolta numa redoma de mistério e aparentemente dona de muitas informações importantes para o desatamento dos nós da narrativa. Qualquer paralelo com Peter Pan, clássico da literatura infanto-juvenil, é mera coincidência ou pura interpretação comparada do espectador. Atmosférico desde os créditos iniciais, o filme capta o espectador logo em seus primeiros instantes, mesmo com um problema textual aqui e uma inconsistência narrativa ali. O roteiro de Sérgio G. Sánchez apresenta alguns defeitos que não chegam a atrapalhar o resultado final,
mas no que tange aos aspectos técnicos, O Orfanato é bem-sucedido. A montagem de Helena Ruiz e a condução musical do uruguaio Fernando Velázquez, elementos bem justapostos com o roteiro e a direção, funcionam todos em prol da climatização da atmosfera. Ao longo de seus 105 minutos, o filme é um interessante produto cinematográfico, repleto de trechos emoldurados por primazia técnica. Destaque para um plano-sequência, alocado em determinado momento de tensão que, diferente do que se convencionou a fazer em filmes de terror, com cenas entrecortadas e com estilo videoclipe, contempla a cenografia e cria um clima ideal para o gênero terror, muito mais que sustos fáceis e ferrões musicais preguiçosos. Comente, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Obrigado.